Galera, continuando o capítulo 5, a gente vai falar agora das características das partículas subatômicas. As partículas compõem o átomo, né? A gente iniciou o capítulo 5 falando de modelos atômicos, né? Falando do modelo atômico de Dalton, Thomson, Bohr, e chegamos no modelo atômico atual, né? E agora temos uma continuação que a gente vai falar das partículas. Tá? Então, entre as partículas que estão dentro do átomo, a gente tem são três, né? A gente tem próton, nêutron e elétron. As características dela, né? O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não tem carga. Isso em termos das cargas. Em termos de massa, o que eu posso dizer? Que o próton tem massa igual ao nêutron, né? Então aqui é um comparativo, 1 em 1. Não é, aqui não estou falando que é 1 grama ou que é 1 miligrama, nada disso. É só um comparativo. A massa do próton é igual à massa do nêutron. Se colocar na balança uma em cada lado, vai equilibrar. E o elétron tem massa muito menor, cerca de 1840 vezes menor. Então, elétron tem massa? Tem, mas é massa muito baixa. Como é massa muito pequena, a massa do elétron é considerada desprezível, né? Então, se em alguma questão falar que o elétron não tem massa, é errado. Falar que tem massa desprezível, sim, tá? Porque é muito pequeno em relação aos outros dois. Bom, e a gente tem que no átomo, né, o próton e o nêutron estão aqui, ó, estão no núcleo. Então, e eles que dão massa para o átomo. Já o elétron que está por fora, massa irrisória, massa quase nada. Então, quem está dando massa para o átomo mesmo é o núcleo. E o núcleo é muito pequeno. Então, isso aqui é bastante denso, tem bastante massa e é muito pequeno, né? O volume é pequeno. Então, ele é bastante denso, o núcleo do átomo, né? Depois é aquela parte, como a gente falou, que não tem matéria, depois tem os elétrons por fora. Tá? Vamos ver um pouquinho mais, então. A gente vai ter assim, ó, quando a gente for trabalhar no exercício, a gente vai ter uma anotação. A gente vai falar de número atômico, de número de massa. Então a gente vai ter o seguinte, ó. O que é número de massa? É a massa do átomo. Quem é que dá massa para o átomo? Prótons e nêutrons. Então quando a gente falar do número de massa, que é simbolizado pela letra A, significa que eu estou somando prótons e nêutrons. Ou seja, eu estou somando o que tem no núcleo, prótons e nêutrons. Essa é a massa, que a gente chama de número de massa, simbolizado por um A maiúsculo, viu? E também tem um número atômico. Todo elemento químico carrega um número atômico. Né? E o número atômico nada mais é que o número de prótons. Então, quando a gente diz que o número atômico, por exemplo, do enxofre 16, significa que tem 16 prótons. Quando diz que o número atômico do sódio é 11, é porque tem 11 prótons. Então, o número atômico é o número de prótons. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas novidades. Ó. Eu tenho a massa, que é simbolizada por um A maiúsculo, e o número atômico, que é simbolizado por um Z maiúsculo. O que é a massa? Soma de prótons e nêutrons, o que está no núcleo. O que é o número atômico? É só a quantidade de prótons. Tá? E como é que a gente vai representar isso no elemento químico? A gente vai ter o seguinte, assim, ó. Nós vamos ter um elemento qualquer aqui, ó, que eu estou chamando de X. Podia ser o cálcio, podia ser o ferro, o manganês, um elemento qualquer. Aí na parte superior eu vou ter o número de massa. E na parte inferior eu vou ter o número atômico. Repare que o número atômico vai estar aqui embaixo, no lado esquerdo, sempre no lado esquerdo. Já a massa pode estar do lado direito ou do lado esquerdo. Tá? A massa não tem um local fixo. Mas numa representação, em qualquer exercício, o número que está em cima é a massa e o número de baixo, aqui à esquerda, é o número atômico. Certo? Então a gente tem assim, ó, o átomo está sempre na forma neutra. O que significa dizer que o átomo está neutro? Significa que ele tem quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Então eu falei para vocês, o enxofre tem 16 prótons, tem 16 prótons, tem 16 elétrons. Então por isso que ele é neutro, tem 16 cargas positivas e 16 cargas negativas. Mas o que pode acontecer com o átomo? Ele pode ganhar ou perder elétrons. Um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Quando ele ganha ou perde elétrons, ele se transforma numa coisa que a gente vai chamar de íons. São os íons. Então, o que vai ser um íon? Íon é um átomo que perdeu ou que ganhou elétrons. Quando ele era átomo, deixa eu voltar um pouquinho. Quando ele era átomo, significava que ele tinha quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Né? A gente vai representar aqui embaixo com exemplos. Então,
e quando ele se transforma em íons, é porque ele perde ou ganha elétrons. Tá vendo que eu estou falando? Que ganha ou perde elétrons. Ele não ganha ou perde prótons, ele não mexe no núcleo, ele mexe na eletrosfera. Tá? Então, ele pode se transformar em um íon positivo ou íon negativo. O íon positivo a gente vai passar a chamar de cátion, o íon negativo a gente vai chamar de ânion. Tá? Esse é um padrão. Então, se o átomo, pessoal, então vamos firmar aqui, ó, e vamos entender em seguida aqui com o exemplo. Se um átomo, se ele ganha elétron, se ele, quer dizer, se ele perde elétron, né, aqui, se ele perde elétron, ele se transforma num cátion. Se ele ganha elétron, ele se transforma num ânion. Tá? Então, eu fiz aqui um exemplo. Ó. Lembra, eu falei para vocês que aqui embaixo está o número atômico e em cima está a massa dele. Então, o sódio, por exemplo, aqui está o átomo de sódio. Aqui eu já tenho o sódio na forma de um íon, porque está com carga positiva. Quando ele tem carga positiva ou carga negativa, como tem aqui o cloro, quando está com carga positiva ou negativa, ele é um íon. Tá? Aqui eu tenho o íon negativo, que é chamado de ânion. Aqui eu tenho o íon positivo, que eu vou chamar de cátion. Vamos entender esses números agora aqui. Ó. Bom, o sódio aqui, ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Então ele está zerado, ele é um átomo. Ele está zerado, ele é um átomo. Quando ele passou para cá, ó, quando ele passou para mais um, é porque ele perdeu um elétron. Então o número de elétrons passou a ser 10. Então ele tinha 11 prótons, passou a ter, e agora tem 10 elétrons, perdeu um elétron. Então o saldo dele é mais um, por isso que ele ficou mais. Então ele ficou mais um aqui. Ó. Tá? Aí a gente chama de cátion. Já o cloro, o que o cloro tem? Ó? 17 prótons. Tem 17 prótons, tem 17 elétrons, porque aqui está na forma de átomo. Aqui ele não está com carga positiva ou negativa. Como é que eu identifico isso? Com esse negocinho aqui, ó, que vai ter um sinal menos ou sinal mais. Aí é íon. Tá? Quando ele não tem carga positiva ou negativa, que é o caso aqui e o caso aqui da frente, aqui, ó, então ele está na forma de átomo. Quando ele está na forma de átomo, o que eu sei? Ele é neutro. Se ele é neutro, próton igual a elétron. Repetindo, né? Quando ele vem para íon, ele pode ficar positivo ou negativo. Se ele vem para íon positivo é porque perdeu o elétron. Se ele vem para íon negativo é porque ganhou o elétron. Então o sódio aqui está positivo, perdeu o elétron. Tinha 11, passou a ter 10. O próton não mexe, é 11. Ó, próton não mexe, é 17. Mas o que aconteceu aqui? Ó? Ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele passou a ter 18. Então o saldo dele é 17 positivo com 18 negativo. Saldo menos 1, tá ali. Ele é um ânion. Certo? O número de cima eu falei para vocês é a massa. É a massa atômica. Se é a massa, se vocês lembram, a massa é a soma de prótons e nêutrons. Então a soma de prótons e nêutrons dele aqui está dando um total de 23. A soma de prótons e nêutrons aqui está dando um total de 35. Não é isso que mexe, né? O que a gente está mexendo aqui é só no elétron, só na eletrosfera. Tá? Vamos seguir para a gente ver um pouquinho mais exemplos. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou puxar aqui, ó, o caso do cálcio. Vamos puxar esses casos aqui, ó. Vamos ver tudo que eu posso puxar dele. Ó. Qual é o número atômico do cálcio aqui? Se eu perguntasse para vocês, vocês diriam que é 20 ou 40? Isso mesmo, quem respondeu 20 acertou. Né? Qual o número de... Esse é o número atômico, se é o número atômico é o número de prótons, porque os dois são iguais, né? Então eu vou ter assim, ó. Vai ter 20 prótons, então vai ter número atômico 20. Esses dois são sempre iguais. Aqui também vai ser igual, depois nós vamos colocar ali. Elétron. Aqui ele não está na forma de íon. Como ele está na forma de átomo, ele está neutro. Então se ele tem 20 prótons, ele também tem 20 elétrons. Vamos colocar ali. Nêutron. Nêutron está aqui dentro. Aqui dentro está próton e nêutron. Eu sei que ele tem 20 prótons, então também vai ter 20 nêutrons. Porque está dando 40 o total. A soma de prótons e nêutrons aqui, ó, tá dando 40. Então, por isso que eu descobri lá. E a massa dele já deu direto ali, já apareceu direto, 40. Certo. Agora vamos para o outro. Agora aqui eu tenho um íon. Eu tenho um íon positivo. O que significa íon positivo? Vocês lembram? Ganhou ou perdeu elétron? Isso mesmo, perdeu elétron. Então vamos lá. Qual é o número atômico dele? 20. Isso não mexe. Então vamos colocar ali 20, o próton é 20, elétron agora é 18, nêutron é 20 e massa é 40. Só mexeu mesmo no elétron, porque ele deixou de ser átomo, passou a ser um íon positivo, um cátion. A gente chama de cátion bivalente aí, né? Porque são dois. Né? Então só naquele ali que mexeu. Ó.
Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho o arsênio aqui, ó. Qual o número atômico dele? O número de baixo, 33. Se o número atômico é 33, a massa dele também é 33. Qual o número de elétrons dele? 33, porque está na forma de átomo. Quantos nêutrons tem? 34. Por que é 34? Porque a massa dele é 67. Se a massa é 67, aqui está a soma de prótons e nêutrons. Então, se próton é 33, o nêutron vai ter que ser 34, porque a soma dos dois tem que dar 67. E a massa já tem direto lá, que é 67. E aí a gente coloca ali, então. Tá? E se eu tiver ele dessa forma, assim, ó, agora eu tenho o arsênio aqui na forma de um íon negativo, um ânion trivalente. E aí a gente pode tirar todos esses números também dele. Vamos lá. Eu vou ter assim, ó. Continuo, vou até colocar mais rápido aqui, 3. O número de elétrons aqui aumentou. Ele ganhou 3. Ele é um íon negativo, ganhou 3 elétrons. Ganhou 3 carga negativa. E os outros são iguais, como a gente já tinha visto ali antes. Tá? Então é assim que a gente conta. O que eu posso ter mais aqui? Ó? Semelhanças. Eu posso ter átomos. Eu posso ter isótopos, ou seja, quando dois átomos possuem prótons iguais. Eu estou destacando aqui o P, tem prótons iguais, ou seja, número atômico igual. Eu posso ter átomos com massas iguais, então massa igual. Eu posso ter átomo com número de nêutrons iguais, ou posso ter aqueles que têm elétrons iguais. Tá? Não, os outros são diferentes. O que interessa aqui é que nos isótopos são os prótons que são iguais. Nos isóbaros é a massa que é igual. Nos isótopos, o nêutron que são igual. E nos eletrônicos, os elétrons é que são iguais. Tá? Nós vamos ver isso aí com exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, eu tenho os isótopos aqui, ó. O hidrogênio tem próton 1, tá aqui, eu destaquei aqui, ó, próton 1, próton 1. Se tem prótons iguais, eles são isótopos. A massa dele vai ser diferente. O carbono aqui, ó, outro caso de isótopo, tem 6 prótons, tá vendo? Ó? Isótopo vai ter o quê? O mesmo número atômico e a massa é diferente. Consequentemente, o nêutron também vai ser diferente aqui dentro. Tá? E o que eu tenho aqui? Ó? Carbono é isótopo de outro carbono. Nunca carbono vai ser isótopo do oxigênio ou do nitrogênio. Carbono é isótopo de outro carbono. Tá? Bom, aí eu tenho os isóbaros. Ó, lembra o que é isóbaro? A massa que é igual. Eu tenho aqui, ó, esses dois aqui têm massas iguais. O número atômico não. Os prótons são diferentes. Então a massa que é igual, 107. Isso que interessa no isóbaro. E nós vamos ter também para os isótonos. Nos isótonos é o número de nêutrons. O número de nêutrons, se eu for calcular aqui, ó, no boro, o número de nêutrons é 7. No nitrogênio, o número de nêutrons também é 7, então são isóbaros. Repare que quem que é isótono? São elementos diferentes, tá vendo? O nitrogênio do boro. Quem que é isóbaro? Paládio da prata, são elementos diferentes. Já nos isótopos, eles são do mesmo símbolo químico, certo? Bom, pessoal, eu vou gravar também uma outra aula para vocês, para a gente fechar esse capítulo, e vocês depois vão fazer as atividades propostas desse capítulo, mas antes eu vou mandar uma aula resolvendo exercícios, os exercícios de sala, né, os exercícios para a gente resolver em sala, para depois vocês fazerem os propósitos, tá ok? Então valeu, até a próxima.